Quando o escudo invisível da Terra começar a falhar, você não vai ver nada diferente ao olhar para o céu. Os dias seguirão normais, as cidades iluminadas, os celulares conectados, os satélites girando em silêncio acima da atmosfera. Mas aos poucos, pequenos erros começam a aparecer. Um sistema de navegação cai por segundos. Um satélite de comunicação falha sem explicação clara. Instrumentos em órbita registram sinais estranhos, que os técnicos chamam apenas de anomalia. Nada parece o fim do mundo. Tudo tem cara de defeito isolado. É assim que o espaço sideral costuma avisar que algo mudou, com pequenos sinais que quase ninguém leva a sério no começo. E o mais inquietante é que, quando isso acontece, a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Enquanto você vive sua rotina, a Terra atravessa lentamente um ambiente cósmico que muda o tempo todo, ajustando silenciosamente o risco ao nosso redor. A pergunta que quase ninguém faz é direta e desconfortável. E se o nosso planeta estiver entrando, agora, em uma região da galáxia onde a radiação é mais intensa, os campos magnéticos são mais turbulentos e o escudo que nos protege estiver sob mais pressão do que nunca? Ao longo deste vídeo, você vai entender o que é esse escudo, o que realmente existe lá fora e por que a maior ameaça para a Terra pode não ser um evento súbito, mas uma mudança lenta e silenciosa no fundo do universo. O espaço real não é vazio nem estático. Entre as estrelas, existe o chamado meio interestelar, uma mistura rarefeita de partículas, poeira, campos magnéticos e radiação. Não dá para ver a olho nu, mas é esse ambiente que o sistema solar atravessa há bilhões de anos, como um navio cruzando um mar escuro cujo fundo quase não conhecemos. Nada no cosmos está parado. A Terra gira em torno do Sol, o Sol orbita o centro da Via Láctea, e nessa viagem atravessamos regiões diferentes da galáxia, algumas mais calmas, outras mais agressivas. Para entender o risco disso, é preciso falar do nosso escudo invisível, a camada silenciosa que separa o nosso mundo do caos do espaço sideral. O Sol emite constantemente um fluxo de partículas chamado vento solar. Esse vento cria uma gigantesca bolha ao redor do sistema solar, conhecida como heliosfera. Ela funciona como um escudo, desviando parte da radiação cósmica mais perigosa que vem da galáxia, reduzindo a quantidade de partículas extremas que alcançam o nosso entorno. Mas esse escudo não é rígido, ele respira, ele se expande e se comprime conforme o ambiente ao redor muda. Se o sistema solar entra numa região com mais gás, mais partículas e campos magnéticos mais turbulentos, a pressão externa aumenta e a heliosfera pode encolher de forma preocupante. Esse detalhe muda tudo. Imagine a Terra como um barco cruzando um oceano escuro. Enquanto o mar está calmo, o casco aguenta bem, sem reclamar. Mas ao entrar em uma zona de ondas mais fortes, o casco começa a ranger. A cada impacto sente o peso da água, e qualquer fissura pequena deixa de ser detalhe. Na escala cósmica, essas ondas são rajadas de radiação, nuvens interestelares e campos magnéticos invisíveis. O barco continua inteiro, mas a pressão aumenta e a margem de segurança encolhe. Hoje, o sistema solar se move dentro da chamada nuvem interestelar local, que faz parte de uma região maior conhecida como bolha local, moldada por antigas explosões de estrelas. Esse ambiente não é fixo. À medida que o Sol avança pela galáxia, a paisagem muda lentamente, como quem atravessa bairros diferentes de uma mesma cidade. Uma região um pouco mais densa, um campo magnético mais caótico, um fluxo diferente de partículas. E pouco a pouco, o escudo que nos protege pode ficar menos eficiente. Aqui está o ponto importante. Isso não significa destruição imediata, significa desgaste. Quando a heliosfera encolhe, mais raios cósmicos galácticos conseguem se aproximar do sistema solar. Essas partículas são extremamente energéticas e, ao atravessar um satélite, podem alterar um único bit de informação, travar sistemas ou gerar leituras erradas. Hoje, isso já acontece, mesmo com o escudo funcionando relativamente bem. Em um ambiente galáctico mais agressivo, esses erros se tornam mais frequentes e perigosos. Sistemas de GPS, comunicações, previsão do tempo, monitoramento de desastres e redes de satélites passam a operar sob mais pressão, com menos folga
para falhas. Nada para o mundo de uma vez, mas tudo fica mais frágil, como uma rede elétrica sobrecarregada que ainda funciona, porém qualquer pico extra pode causar um apagão. Para os astronautas, o impacto é ainda mais direto. Fora da proteção do campo magnético da Terra, o corpo humano fica exposto à radiação cósmica de forma muito mais intensa. Uma heliosfera mais comprimida significa menos filtro natural entre essas partículas e quem está no espaço. Os efeitos não são imediatos, nem cinematográficos. Não há mutação instantânea, eles se acumulam, aumentando o risco de câncer, problemas cardiovasculares e danos ao sistema nervoso ao longo do tempo, silenciosamente. Por isso, missões de longa duração, como viagens a Marte, já são planejadas no limite da segurança radiológica, com margens apertadas de exposição. Qualquer aumento no fundo de radiação muda completamente essa equação, exigindo mais blindagem, mais peso, mais custo e mais incerteza sobre a saúde futura dos tripulantes. Esse risco não se limita à tecnologia e ao corpo humano. Mas aqui surge um detalhe desconfortável. Se esse processo é lento e silencioso, como saber quando ele deixou de ser irrelevante e passou a ser um problema real para a Terra e para nossa tecnologia? Há indícios de que, ao longo de milhões de anos, mudanças no ambiente galáctico podem ter deixado marcas no clima da Terra. Alguns estudos sugerem que aumentos na radiação cósmica coincidam com períodos de resfriamento prolongado, influenciando a formação de nuvens na atmosfera. Não é uma relação simples nem totalmente comprovada, e a ciência é cuidadosa aqui, mas a correlação existe o suficiente para levantar uma pergunta inquietante. Até que ponto o pano de fundo da galáxia já influenciou grandes viradas na história do planeta, ajudando a moldar eras de gelo, extinções e transformações lentas na vida? É importante deixar algo claro. Quando se fala em região perigosa da galáxia, não existe um muro invisível ou uma zona marcada no espaço com placa de atenção. O que existem são gradientes de risco. Algumas regiões têm mais radiação, mais turbulência magnética, mais vestígios de supernovas antigas espalhados pelo meio interestelar. O centro da Via Láctea, por exemplo, é muito mais hostil do que a região onde estamos hoje, com mais estrelas, mais gravidade e mais eventos extremos. Mesmo assim, o sistema solar não pode escolher caminho. Não há desvio de rota. Ele segue sua órbita, atravessando diferentes bairros da galáxia ao longo de centenas de milhões de anos. Aqui surge uma questão central: se já passamos por ambientes mais agressivos no passado, e se o ambiente galáctico muda lentamente, como perceber quando uma transição começou? Essa é a parte mais desconfortável. Não há sirenes, não há avisos no céu, não há contagem regressiva visível para o público. Os primeiros sinais aparecem em gráficos técnicos, relatórios de falhas e dados que quase ninguém fora da ciência vê com atenção. Em um centro de controle, isso começa como discussão técnica. Um engenheiro diz que é ruído estatístico, outro acha que a taxa de erro está subindo devagar demais para ser coincidência. Reuniões são marcadas, relatórios são revisados, e sempre surge alguém dizendo que ainda não há evidência suficiente para soar o alarme. Ninguém quer ser o primeiro a dizer que o problema é maior do que parece, porque se estiver errado, vira exagero. Se estiver certo, significa admitir que o ambiente cósmico mudou de nível. Enquanto isso, os gráficos seguem subindo discretamente, e a linha entre ruído e ameaça real vai sendo cruzada em silêncio. E o mais perigoso é que quando esses gráficos finalmente convencem alguém, o ambiente já mudou há muito tempo. A reação vem atrasada, e o custo para corrigir o problema é muito maior. O perigo não é não existir um escudo, é confiar que ele será sempre suficiente, em qualquer ambiente, como se a galáxia fosse estável e previsível para sempre. Hoje, sondas espaciais já atravessaram a fronteira da heliosfera e medem diretamente o ambiente interestelar. Telescópios monitoram fluxos de partículas e nuvens de gás próximas, montando um mapa em construção. Modelos computacionais simulam como o escudo reage a diferentes pressões externas, tentando prever o que pode acontecer se entrarmos em regiões mais densas ou mais turbulentas. Esses modelos, porém, enfrentam um limite difícil de contornar. Eles trabalham com escalas de milhões de anos, usando dados coletados em poucas décadas. É como tentar prever o clima de um século
olhando só algumas semanas de medições. O meio interestelar é complexo, os campos magnéticos são irregulares, e boa parte das nuvens próximas ainda não foi medida em detalhe. Pequenas diferenças nas condições iniciais podem gerar cenários muito diferentes lá na frente, e um erro mínimo na simulação pode virar um grande engano em milhões de anos. Prever o clima da Terra já é desafiador com estações meteorológicas, satélites e registros históricos. Agora, imagine prever o clima galáctico, com menos dados e processos que levam eras inteiras. Em outras palavras, estamos tentando prever uma tempestade cósmica com instrumentos que ainda mal enxergam o horizonte. Por isso, mesmo com tecnologia avançada, existe um ponto em que a resposta honesta ainda é: sabemos que o risco existe, mas não sabemos exatamente quando e como ele vai se manifestar. Estamos observando, mas não controlamos. A ciência avança, mas ainda existem regiões da nossa vizinhança cósmica pouco mapeadas, com muitas incertezas profundas. E sempre que uma resposta termina com "ainda não sabemos ao certo", isso é um lembrete de vulnerabilidade, um aviso discreto de que nem tudo está sob domínio humano. Nada indica que a Terra esteja prestes a cruzar uma zona capaz de exterminar a vida de forma instantânea. E dizer isso seria sensacionalismo vazio. Mas os dados mostram algo mais sutil. O ambiente cósmico muda, o escudo não é fixo, e a nossa dependência de tecnologia frágil só aumenta a cada ano. Mais pressão sobre satélites, mais desafios para proteger astronautas, mais incerteza sobre como o clima responde a longo prazo, tudo apontando para um teste contínuo da nossa capacidade de adaptação. A galáxia não precisa nos atacar. Ela pode apenas tornar a manutenção da nossa civilização cada vez mais difícil, cara e delicada. A Terra parece imóvel sob seus pés, mas está viajando em alta velocidade por um oceano invisível. Enquanto você escuta esta narração, o sistema solar segue sua rota galáctica. A heliosfera se ajusta, a radiação cósmica de fundo muda lentamente, e nossa vida se apoia em um equilíbrio que não controlamos totalmente. Existe ainda um ponto psicológico que torna tudo mais perigoso. A humanidade reage muito bem a crises rápidas, visíveis, barulhentas, que explodem na nossa frente e exigem ação imediata, mas reage muito mal a riscos lentos, silenciosos, que se acumulam ao longo de décadas até se tornarem grandes demais para serem ignorados. Ao longo da história, já repetimos esse padrão várias vezes. Avisos são dados, sinais aparecem, especialistas alertam e a maioria prefere acreditar que ainda há tempo de sobra. Com o ambiente galáctico, o risco é exatamente esse: só levar a sério quando algo essencial já começou a falhar, quando o custo de reagir se torna muito maior do que teria sido se tivéssemos agido antes. Talvez o maior perigo não seja o dia em que algo espetacular acontece, mas o momento em que percebemos, tarde demais, que o cenário ao nosso redor mudou de fase. E a pergunta final não é se isso vai acontecer em algum momento da história da Terra, é se saberemos reconhecer os sinais a tempo de nos adaptar. Se esse mergulho pela parte mais sombria da nossa viagem pela galáxia mexeu com você, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história. Isso ajuda esse tipo de conteúdo científico sério e misterioso a alcançar mais pessoas que também querem entender os perigos invisíveis do universo. Se esse processo já estiver acontecendo agora, você acha que perceberíamos a tempo ou só depois que algo essencial parasse de funcionar de vez? Responde nos comentários e explica o porquê. No próximo vídeo, vamos falar de algo ainda mais delicado: por que o plano de colonizar Marte pode ter falhas graves que quase ninguém comenta em voz alta. Se a galáxia já é perigosa daqui, protegidos pela heliosfera e pela Terra, imagine viver em outro mundo com um escudo muito mais fraco. Talvez a verdadeira aventura não seja apenas chegar a Marte, mas sobreviver em silêncio dentro de um universo que nunca prometeu ser seguro.